Graças a Deus. Acharam todos aí? Apocalipse 22, 18 e 19. 18 em diante. Na verdade, a conclusão do livro do Apocalipse. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que, se alguém acrescentar a estas coisas, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas nesse livro. E se alguém tirar quaisquer das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas nesse livro. Então você que tem acompanhado a sequência de cada domingo às 18 horas, você pode perceber que muito nós falamos aqui sobre ouvir as palavras dessa profecia e guardar. Mas aqui, a revelação de Jesus para João é para alertar as pessoas que o conteúdo do livro do Apocalipse, não só do livro, como toda a Bíblia, não pode ser alterado. Nem colocar e nem tirar. Caso contrário, as pessoas estão sujeitas a essas maldições, digamos assim. Pensa comigo, pessoal, se isso não tem acontecido em dias atuais. Se isso não tem acontecido. Em alguns países por aí já há leis, né? Algumas prévias, alguns desejos de reescreverem a Bíblia. Olha só, se cumprindo. Olha o tamanho, eu fico lendo isso aqui, eu fico vendo o tamanho da minha responsabilidade no pregar e não distorcer, não alterar nem para um lado nem para o outro aquilo que está escrito, e a responsabilidade também de quem ouve, porque às vezes quem ouve também dá uma certa distorcidinha. Sim ou não, pessoal? Jesus falou lá em Marcos, põe na tela por favor, quando ele estava repreendendo os hipócritas, Jesus disse assim, jeitosamente, você vê que não é descaradamente, é como, gente? Jeitosamente, Jesus falou para eles, rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição. Então isso não pode acontecer. A gente não pode levantar uma verdade e dizer, essa é a minha verdade. A gente não pode levantar uma ideia e dizer, essa é a minha ideia. Não. O que faz a diferença não é o que eu penso, não é o que você pensa, não é a minha ideia, não é a sua, não é a minha verdade, nem a sua, mas é a verdade da palavra de Deus. Amém, pessoal? Nós não podemos alterar de forma alguma, porque isso tem sido visto em dias atuais. O distorcer da palavra para colocá-la de um jeito, digamos que mais prático, mais fácil, e aí as pessoas querem seguir uma verdade distorcida. Quem está entendendo, pessoal? É o que muita gente, infelizmente, tem feito. Você vê que hoje é o trabalho do mal, inverter os papéis. Hoje tem muita coisa que você sabe que é certo, você sabe, mas se você falar para alguns da sua família, vão dizer que você que está errado. É ou não é assim, pessoal? Porque o certo já virou o errado. Esse texto aqui nos deixa claro que existem coisas que nós não podemos distorcer. Tem coisas que nós não podemos mudar. A vontade de Deus, ela não pode ser alterada. Isso tem que estar muito claro na sua cabeça. O que é certo e o que é errado, é errado. Talvez querer fazer o certo, você vai contrariar as pessoas. Não tem problema. Você está fazendo o que é certo. Amém, pessoal? Às vezes vai parecer que você está indo contra a maré, porque a maioria está fazendo de um jeito. Vai nessa de seguir a maioria. Eu sempre bato nessa tecla porque é muito fácil. O ser humano é muito, digamos que Maria vai com as outras. Conhece essa expressão? Ah, está todo mundo fazendo, eu vou fazer também. Ah, está todo mundo agindo assim, eu vou agir também. Quer dizer, vai todo mundo para o inferno, nós vamos também? Espera lá. Eu não posso esquecer que a porta que vai conduzir ao inferno é larga. Por isso que a maioria faz o errado. E a do céu tem qual largura? É estreita. Poucos vão passar por ela. Então queira fazer parte do grupo da minoria. Não se leve pelo que a maioria faz. Se deixe levar pela verdade da palavra. Amém? Então, muito cuidado. Nós não podemos alterar, acrescentar, tirar nada. É o que é. Doa a quem doer. Temos que seguir a palavra de Deus. Aí ele diz mais no versículo 20. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém.
E aqui se encerra o livro do Apocalipse. Agora, muito cuidado também quando nós ouvimos essa palavra, certamente cedo venho, porque isso aqui também já virou motivo de chacota em dias atuais. Quantas pessoas nós já conversamos, afastados, que quando a gente vai falar, fulano volta para Jesus, Jesus está voltando, as profecias estão se cumprindo, os sinais estão aí, eu já ouvi isso, pessoas dizerem assim, olha, desde que eu nasci eu ouço que isso vai acontecer e não acontece, quer saber de uma coisa? Eu desisti de esperar. Como que pode? Você vai falar de Jesus para algumas pessoas, elas cansaram de esperar, elas cansaram de fazer o bem, mas lá atrás, Pedro já tinha falado sobre isso, põe aí por favor, Pedro já tinha essa revelação do próprio Deus, veja só o que diz, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo, olha o que Pedro disse, que os homens falariam agora nos últimos tempos. Nós estamos ou não estamos nos últimos tempos? Estamos. Pedro já disse que nesse período os homens diziam isso. Versículo 4. Onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Olha aí, Pedro tendo uma revelação do que estaríamos vendo em dias atuais. Cadê? Cadê a promessa? Que Jesus ia voltar? Até agora não voltou, até agora está do mesmo jeito. Mais uma tática do diabo. Fazer as pessoas se desconectarem disso e ficarem tranquilas, achando que nunca vai acontecer, até acontecer. Veja se não é assim que acontece com a morte. Quando alguém perde um familiar, a pessoa vai lá e diz, poxa vida, eu nunca imaginava que isso fosse acontecer. Quando acontece uma tragédia, quando o ladrão entra na casa dela e depois ela vai trocar a fechadura. Sim ou não, pessoal? Quantas pessoas não se tornam mais prudentes depois de um erro? Quantas pessoas? Tem gente que nunca mais faz certas coisas por algo ruim que aconteceu. Ela fala, não, nunca mais vou fazer isso porque eu fiz aquilo ali, fulano me avisou, minha mãe avisou, meu pai avisou, o vizinho me avisou, o cachorro me avisou, o papagaio me avisou. E eu não quis, até acontecer. Aí a pessoa não faz mais. A questão é que coisas na nossa vida a gente pode consertar, mas e a volta de Jesus? E a morte sem salvação? Tem como consertarmos, pessoal? Então a gente não pode cair nesse engano que Pedro disse que aconteceria nos últimos tempos. Quem é cristão de verdade vive à espera da volta de Jesus. Ele prometeu. Ele é homem para mentir por acaso, pessoal? Se ele prometeu, ele vai cumprir. Aí diz mais versículo 5, eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas padeceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio, mas os céus e a terra que agora existem pela mesma palavra, se reservam como tesouro, e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Você vê, o mesmo descaso que as pessoas hoje têm com a alma, com a salvação, com a eternidade, é como no passado. Lembra de Noé? Sozinho Noé construindo a arca e as pessoas nem aí. A Bíblia diz, casando, dançando, comendo, bebendo e tão pouco se importando com a revelação que Noé havia recebido. Quando que eles acordaram, pessoal? Quando que eles acordaram? Quando as águas começaram a cair, quando Deus fechou a porta da arca. Eu fico imaginando a gritaria, pessoal. Você consegue imaginar, pessoal? Você consegue imaginar? Quem fechou a porta da arca não foi Noé, não. Foi quem? Foi Deus. Deus fechou a porta. Eu fico imaginando Noé ouvindo o desespero. É o desespero que nós vamos ouvir com respeito àqueles que vão ficar. Lembra de Sodoma e Gomorra? A mesma coisa. Deus disse que ia descer fogo dos céus. Ninguém queria abandonar a cidade. Jesus falou das virgens, 5 nécias e 5 prudentes. As 5 nécias só foram acordar quando aconteceu o quê? Quando o noivo chegou e a porta, essa é a característica do ser humano, pessoal. Olhe para mim, o ser humano deixa tudo para a última. Vou lhe dar um exemplo real disso. Como que estão as lojas agora? Vazias, não estão? Como é que estão as lojas, pessoal, esses dias aí, gente? Por que está lotada?
que as pessoas estão querendo comprar? Possivelmente uma roupinha para o final do ano. É ou não é? Mas ela não sabia que o final do ano ia chegar? Por que não comprou em setembro? Por que não comprou em outubro? Por quê, pessoal? Diga para mim, pelo amor de Deus. Porque as pessoas deixam tudo para quando? Para a última hora. Aí agora vão lá pagar o dobro, porque está escrito promoção lá. Conversa, né? Tudo a metade do dobro, né? Dobrou o preço e colocou o desconto. É igual antes. Vão enfrentar filas, vão comprar as coisas caras, porque deixaram para a última hora. É só um exemplo. Com respeito à salvação, é a mesma coisa. O ser humano é assim. Só quando acontece uma tragédia que eles vão acordar. E nós não podemos ser assim. Amém, pessoal? Porque Deus dá oportunidade para todos. Segue o texto aí para finalizar. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como, gente? Como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a quê, gente? Arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão da noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Então, pessoal, tem gente que acha que Jesus está atrasado. Está demorando, é tardio essa promessa. Está tudo certo, está tudo cronometrado. Jesus não está atrasado, não. Ele é longânimo e Ele está dando tempo para alguns se arrepender. Amém, pessoal? Quem sabe esse alguém é você. Jesus está dando tempo para que alguns se arrependam. Está tudo dentro do plano dele. Ele não está demorando, não. Para você que talvez diz, essa palavra é para mim, quem precisa de arrependimento sou eu, então faça jus ao plano de Jesus. Está dando tempo para você, porque ele, diferente dos homens que olha para o passado, Jesus não olha para o passado. Ele não quer saber o que você fez, porque se ele fosse olhar para o passado desse sujeito que você assistiu o testemunho, Jesus não o perdoaria, porque ele tirou vidas. Ele cometeu os crimes mais brutais que alguém pode cometer. Ele espancou a própria mãe. Então, para o homem, para muitos homens, um rapaz desse tem perdão, gente? Não, a nossa humanidade até fica irada como que alguém consegue espancar a mãe. É ou não é verdade, pessoal? A gente fica até irado porque você vê, nós somos homens. Eu fico imaginando, a mãe morre, o camarada não está nem aí para o velório, ele quer a herança, o que ficou da mãe. Que monstruosidade é essa? A gente se enfurece. Mas Deus, tá bom, meu filho, você quer se arrepender? Você quer uma nova chance? Eu vou te dar. Só o nosso Deus mesmo. Amém, pessoal? Deus é como aquele pai, o pai do filho pródigo, que virou as costas para o pai, querendo viver a sua própria vida. Vocês conhecem a história. O filho disse, me dá o que é meu, me dá parte da herança. Foi embora, gastou tudo que tinha. A Bíblia não dá detalhes, mas a gente consegue imaginar o que um jovem com o bolso cheio de dinheiro não é capaz de fazer. Sim ou não, pessoal? A gente imagina, foi lá, quebrou a cara, perdeu tudo, comeu comida de porcos. Coloque aí para mim, por favor, Lucas 15, 24. Mas quando ele voltou, olha o que o pai disse: porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Esse é o perfil do nosso Deus, pessoal. É muito bacana. Esse é o perfil de Deus. Não é aquele que aponta o dedo e diz, ó, fulano, eu te avisei, hein? Avisei você quebrou a tua cara, hein? Você não quis seguir os meus conselhos. Deus não tem esse perfil, não. Esse é o perfil dos homens. O perfil de Deus é ver o filho voltando, ele abre os braços. Amém, pessoal? Prepara uma festa, como o pai fez. Coloca sandálias nos pés, coloca um anel no dedo, manda fazer festa. Jesus quer fazer uma festa hoje com a sua entrega. Ele está triste com a sua vida, se a sua vida está perdida. Se você está perdido, sabia que Jesus está triste? Se você está aqui nessa reunião e espiritualmente você está perdido, Jesus está triste com isso. Mas Ele quer ficar feliz se você deixar Ele te achar. Amém, pessoal? O filho quis voltar. O pai, o que adiantaria o pai ir atrás se o filho não quisesse voltar? Quantas mães às vezes não vão lá na boca de fumo procurar o filho que está usando drogas e fala, meu filho, eu estou aqui. Você vê que não depende da mãe, não depende do pai, depende de quem, gente? Da pessoa.
E o filho lá na boca de fumo fala: vai embora daqui, sai daqui, sua velha. Quantos casos a gente já viu assim? Que não depende da mãe. Se dependesse da mãe e do pai, puxa vida. O filho quis voltar arrependido e o pai o aceitou. Quando há arrependimento verdadeiro, a gente toca em Deus. A gente não toca em Deus com remorsos, não. Com remorsos, não, porque Deus conhece as intenções. Deus não vê as lágrimas, não, porque chorar é fácil, não é, gente? Chorar, tem gente que chora, que é uma maravilha, né? É igual os atores, né? Chora a hora que quiser. Olha e começa a chorar: me perdoa, meu pai. O rapaz chorou também, mas ele se arrependeu? Deus não vê as lágrimas. Deus não vê as palavras. Ele não vê o que eu falo. Ele vê o que eu faço. Lembra daquela parábola que Jesus falou dos 2 filhos? O pai falou para os 2: vamos trabalhar na vinha. Um falou: não vou. E o outro falou: eu vou. Na hora de fazer, o que disse que não ia, foi. E o que disse que ia, não foi. O que valeu? Quem falou ou quem fez? Quem fez. Então o que vai valer na sua vida espiritual? O que você vai fazer. Se você faz, se você se arrepende, Deus abre os braços para você. Amém, pessoal? Não vamos, em hipótese alguma, cair nesse engano que Pedro disse que aconteceria no final dos tempos. Cadê a promessa? Não, Deus não tarda. Um dia é como 1000 anos. Parece que está demorando, mas vai acontecer quando a gente menos esperar. Ou Jesus volta, ou a gente parte dessa terra. Ah, mas eu sou jovem, isso quer dizer alguma coisa, pessoal? Ah, mas eu tenho saúde, quer dizer alguma coisa? Quando a morte vem, ela vem, e a gente tem que estar preparado. Nós temos que estar preparados para a eternidade.